minha bolsa estourou 3 horas da manhã. E eu levantei com o líquido saindo de mim. De início eu pensei que fosse xixi, galera. Mas quando eu levantei, continuou saindo o líquido. Aí eu fui pro quarto, fui pro banheiro e vi que tinha um pouquinho de sangue, né? E aí eu fui acordar meu marido. Daí eu falei pra ele, chamei ele e falei, minha bolsa estourou. Aí ele só levantou a cabeça e falou assim, não, sua bolsa não estourou não, vamos dormir. Ele não acreditou de início. Por que ele não acreditou, gente? Porque eu tava apenas de 35 semanas. Nem eu tava acreditando que era bolsa. Aí, galera, eu falei, não, estourou sim. E ele, presta atenção, gente, ele tinha bebido, né, umas cervejinhas antes, né, umas horas antes. Então ele tava dormindo, o sono dele tava muito pesado. Ele não tava bêbado, mas ele bebeu umas latinhas e ele ficou com o sono muito pesado. Ele tava dormindo profundamente. Aí ele não quis acreditar de início que tinha estourado, né. Aí eu gritei com ele, falei assim, minha bolsa estourou, tá saindo aqui tudo no chão. Gente, aí tá, foi um desespero a gente naquela correria pra ir pro hospital. E eu pensando, meu Deus, mas não tá na hora ainda, né, de nascer o neném. 35 semanas. Aí chamamos a minha mãe e a gente partiu pro hospital. A minha mãe foi que me acompanhou, gente. Porque eu tenho 2 filhos, então meu marido ficou com os meus 2 filhos em casa. Aí a minha mãe foi comigo até o hospital. Chegando lá, o doutor me avaliou. Gente, detalhe, da hora que eu saí daqui da minha casa, fui pro hospital, continuou saindo líquido de mim. Muito líquido. E eu pensei que era bolsa, gente, mas realmente, né? A bolsa estourou, mas eu tava perdendo líquido. Então aí saiu muito, gente. Muito mesmo, a ponto de eu ter que usar fralda. Aí pegamos a ambulância e partimos pra nossa cidade vizinha, porque aqui não tá fazendo parto na minha cidade, né? Não sei porquê, né? Mas enfim. Não tem médico que faça parto. Eu acho que até tem, gente, mas o hospital daqui não tá fazendo parto, né? Então eles mandam pra outra cidade. Cheguei na outra cidade, gente, era umas 4 e pouco da manhã. Cheguei lá, me avaliaram e falaram, não, vai ter que fazer cesárea. Já me deu um baque. Porque, gente, eu não queria fazer cesárea, porque eu já tive uma cesárea e eu sei o quanto eu sofri com a cesárea. Aí, nisso, gente, eu tava deitada na maca e foi passando as horas. E quando foi umas 8, 9 horas da manhã, chegou o primeiro médico. E ele veio conversar comigo, me avaliar. E no que ele veio conversar comigo, de primeira impressão ele foi bem grosso comigo. Ele perguntou pra mim, fez algumas perguntas, né? Enfim, ele foi grosso comigo, mas até ali eu relevei, né? Ele deve ter acordado aquela hora, deve estar estressado. Ok, falou, vamos marcar vamos fazer sua cesárea. Já vou preparar a sala pra fazer a sua cesárea. Ele tinha me dito. Beleza, foi passando o tempo, chegou outra grávida, chegou mais outra grávida. E ele fez a cesárea dessas mulheres na minha frente. E eu fiquei pensando, nossa, mas não era a minha vez. Porque, gente, eu tava tendo um parto prematuro. Meu bebê tava querendo sair e eu tava perdendo totalmente o líquido da minha barriga, o líquido amniótico. Se a criança ficar sem esse líquido, gente, ele não respira. Acabou o líquido, não tem como a criança sobreviver. E eles passaram essas grávidas na minha frente, né? E, gente, das 4 horas da manhã, eles foram tirar o bebê de mim 2h30 da tarde. Então eu fiquei quase 12 horas aí, umas 12 horas esperando pra ser minha vez, né? Pra chegar a minha vez. Mas antes de eu ir pra sala de parto, como tava demorando muito, eu fui perguntar pra uma enfermeira, que eu pensava que era enfermeira, mas era uma médica que tava lá, que horas que eles iriam fazer meu parto, porque eu tava perdendo todo o líquido. Não parava de sair líquido de mim, era todo o tempo descendo aquela água, e era muita, gente, muita água. E na hora que ela veio pra falar comigo, eu tava com o meu celular vendo que horas que era, olhando as horas, certo? Quando eu fui perguntar pra ela, ela falou assim pra mim, primeiro, abaixa o seu celular.
Aí eu mostrei pra ela e falei assim, não tô fazendo nada no meu celular. Porque eu acho que ela pensou que eu ia gravar ela, né, gente? Ela olhou pra mim e falou bem assim, aqui não é hospital particular pra você querer ser atendida na hora que você quiser. Aqui não é hospital particular, aqui é público. Então você vai ser atendida na hora que a gente for te atender. E ela fazia assim, ó. E ela descascou. Ela falou tanta coisa pra mim, gente, que eu fiquei mais de 1 hora chorando. E eu tava tendo contração. E ainda por cima eu tava tendo sofrimento de estar vendo o líquido sair, amniótico de mim. E não ter ido pra sala fazer a cesárea. Eu fiquei 1 hora chorando, a minha mãe tentando me acalmar. Aí veio uma enfermeira e falou, calma mãezinha, não fica assim, não deixa ela estragar esse momento seu. Não deixa ela fazer isso com você, não chora. Fique calmo, você vai ter seu bebê, você tem que olhar o seu bebê. Gente, eu fiquei arrasada, eu fiquei triste. Dali já me deu uma crise de ansiedade. Quando foi 2h30 da tarde, me falaram, vamos fazer a cesárea dela, gente. Me levaram pra fazer a cesárea. Minha mãe entrou comigo pra gente fazer a cesárea, tá? O doutor, toda a equipe lá, muito boa, fez a minha cesárea, tirou o bebê, né? A gente viu o bebê, eu vi ele chorar, né? Ela encostou o rostinho dele em mim e nisso levaram o bebê pra dentro. Colocaram a roupinha no meu filho e trouxeram de volta pro colo da minha mãe. Eu não lembro de muita coisa que aconteceu ali, mas eu lembro que pegaram e o meu bebê começou a resmungar. E não era um choro. Ele começou a resmungar, e nisso a enfermeira já viu, já pegou meu bebê e levou pra dentro. Depois que ele já tava vestido, né? E chamou a minha mãe. Quando minha mãe foi pra ver, ela mostrou pra minha mãe como que meu bebê estava. Com a respiração quase parando, gente. Ele tava, assim, forçando pra respirar. E minha mãe ficou naquele desespero ali, mas ela não me contou, ela manteve a calma na minha frente, pra mim não me desesperar. Porque eu tava tendo uma crise de ansiedade ali na sala do parto, por conta da médica que tinha me tratado mal, né? E por conta de tudo que eu tava passando, pela demora, que eles demoraram pra me atender. Detalhe, eles não gostam muito de atender as pessoas daqui da minha cidade, né? Parece assim, eu percebi, gente. Enfim, dali... eu não vi mais meu filho. Eles começaram a me costurar e já pegaram meu filho e levaram pra outra sala, porque não tinha vaga na UTI. Nisso eles pegaram e me levaram pra sala onde ficam as mães operadas, né, que levam os bebezinhos e tal. E eu fiquei lá esperando meu bebê, porque eu não sabia que meu bebê estava esperando vaga pra UTI. Aí chegou uma enfermeira falando pra minha mãe que ela ia ter que arrumar os documentos dela pra ela poder pegar avião com o meu bebê pra ir pra outra cidade pra poder achar que tinha vaga na UTI. E eu tava escutando meio de longe, gente, porque eu tava muito sodolenta, tinha anestesia da cesárea. Enfim, a minha ficha foi cair no outro dia. Nisso meu filho foi parar na UTI, graças a Deus. Chegou um médico lá. Chegou uma pessoa, não foi um médico, uma pessoa, e disse que teria conseguido a vaga na UTI ali no hospital que eu tava. Eu dei graças a Deus, gente. Porque como que eu iria sair operada pra ir em outra cidade pra ver meu filho? Muito difícil, né? Fora que as condições financeiras também da gente não ajudam muito. Aí conseguiram, graças a Deus, a vaga nessa UTI. Gente, o meu filho tava assim, foi um milagre. Foi um milagre. Deus guiou o médico ali pra salvar meu filho. O médico foi maravilhoso. Maravilhoso. A equipe dele foi maravilhosa. Cuidaram do meu bebê. Deram toda a atenção. Gente, eu nunca vi na minha vida um doutor tão preocupado assim, gente. Em salvar a vida de cada bebezinho que tá ali. Eu achei muito lindo mesmo. Muito lindo. Eu vi que ali ele faz jus à profissão dele mesmo, a faculdade que ele fez, né, gente? Porque não é fácil. Enfim. Meu bebê foi pra UTI. Ficou entubado durante uns 5 dias. E o motivo dele ter passado por isso, porque a gente ficou 20 dias, eu acredito, na UTI. O motivo, gente, espera só um pouquinho, vou dar uma mamazinha aqui pro meu bebezinho.
O motivo que me disseram porque meu bebê foi parar na UTI foi que eu tive uma infecção de urina, que não foi constatado nos exames, que na verdade foi constatado, mas eu não tomei medicação porque o doutor me disse que eu não estava com infecção de urina. Essa infecção passou para minha placenta, que passou para o meu bebê. Então ele nasceu com uma bactéria super resistente no sangue, gente, e com dificuldade para respirar. Então, por conta de eu não ter tratado essa infecção de urina, que não foi dito no meu pré-natal, meu bebê contraiu essa bactéria. E ele ficou entre a vida e a morte. Mas graças a Deus, Deus é tão bom que ele deu a vida para o meu filho. E eu sou muito grata a Deus em primeiro lugar. E segundo aos médicos, né? Ao médico que salvou a vida do meu bebê e a equipe dele, que foram maravilhosos. E meu bebê ficou 5 dias entubado. Depois tiraram ele do tubo, ele conseguiu respirar sozinho, graças a Deus. E depois disso ele continuou tomando medicação. Foi trocada a medicação dele, eu acredito que 2 vezes, porque a bactéria era forte, né, gente, pra ele sarar mesmo 100%. E nesse processo, gente, que eu passei lá na UTI, nisso tudo, eu tive meu resguardo quebrado pelo sofrimento que eu tive de tristeza, de tanta tristeza. Eu tive crise de ansiedade muito forte mesmo. Meu marido me ajudou, meu marido teve todo o tempo comigo do meu lado lá. Galera, ele largou mão de tudo aqui pra poder ficar comigo lá na outra cidade. Enquanto meu bebê não teve alta, ele não me abandonou, ele cuidou de mim, ele cuidou dos meus filhos. Aí, gente, quando eu estava lá, já tinha 1 semana que eu estava lá ficando com meu bebê, eu recebo outra notícia triste. A minha avó faleceu e eu não pude ir no funeral dela, porque eu não poderia sair dali da UTI porque eu estava com meu bebê. Eu fiquei muito triste por não ter conseguido ir, né? Mas eu estava muito feliz porque eu estava com o meu filho, que eu estava podendo cuidar do meu filho, porque assim que ele nasceu, eu não pude cuidar dele. Então eu estava muito feliz que eu estava com o meu bebê e ele estava se recuperando. E eu entendi ali, naquele momento de sofrimento, né, pelo luto, que Deus levou minha avó para um lugar melhor, né, e que ela estava indo em paz, porque ela estava sofrendo muito, né, com a velhice, com as doenças. E eu entendi que era a hora dela partir, e isso foi me confortando. Meu filho foi me confortando. Depois desse dia que minha avó faleceu, passou-se 5 dias. E eu recebi a melhor notícia da minha vida, que meu filho ia pegar alta e que ele estava curado. Vocês não têm noção, não imaginam como eu me senti naquele momento ali. Foi a melhor notícia que eu tive na minha vida. Foi eu poder sair dali e vir para minha casa com o meu filho no braço. Vocês têm noção o que é uma mãe de UTI conseguir sair com o filho no colo de dentro de uma UTI? Foi a melhor notícia da minha vida. Eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito grata a Deus. Muito feliz mesmo. Eu não sabia onde... Parecia que a felicidade estava saindo para fora do meu peito. E hoje eu tô aqui com meu bebezinho, Benício Rafael, que foi um milagre na minha vida, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, da minha mãe, que estava ali no momento do meu parto, que viu tudo que aconteceu. Foi muito forte, né? Graças a Deus. E eu tô aqui com essa bênção maravilhosa. Amando cada minuto, cuidando mais cada minuto. Agora é só alegria.